and always go my way. Yeah, feels like I'm caught in the middle. That's when I realize I'm not a girl, not yet a woman. All I need is time, a moment that is mine, while I'm in between. Não interessa a sua idade, a sua condição social, o que é importante você ter em mente é que qualificação conta muito e é um divisor de águas, né? Eu costumo dizer nas minhas palestras em escolas que o mundo não é dividido entre ricos e pobres. O mundo é dividido entre os que estudam e os que não estudam, porque a educação tem uma capacidade de nos dar resiliência, de dar a volta por cima, que é uma coisa absurda. E aí eu queria falar para vocês do SENAC. O SENAC, que agora é polo EAD no Brasil, de educação à distância na área de graduação, ainda tem os cursos técnicos, todas as outras 200 opções dos mais diversos cursos, mas a gente queria ressaltar aí essa conquista do Piauí de 2017, que valendo agora para 2018, e queria dizer que são mais de 300 cursos em 17 segmentos diferentes que são oferecidos pelo SENAC, e eu não estou falando mais de EAD, eu estou falando de cursos presenciais. Então, assim, cá para nós, a gente só não se qualifica se não quiser, porque o SENAC é nosso parceiro de vida, e são mais 10 formas de pagamento, né? Não tem aquele negócio de você dizer não tem como pagar, porque lá o seu dinheiro é bem investido, porque é um certificado válido em todo o território nacional e a sua qualificação levada a sério, porque é a maior carga horária de aula dada do mercado. Então não tá para brincadeira não e está do seu lado. É dia de entrevista nacional e é claro que toda quinta a gente tem uma entrevista para vocês e hoje não vai ser diferente, você vai gostar muito. Vamos ver. Nossa entrevista nacional dessa semana é com o doutor em educação Celso Vasconcelos. Ele é mestre em História e Filosofia da Educação, pedagogo, filósofo, pesquisador, escritor e conhece como poucos a realidade do professor brasileiro. Conversamos com Celso sobre quais os avanços na educação. Tá imperdível. Para a gente é um presente no momento em que a educação passa por tantos desafios. E você fala com muita propriedade daquilo que poucos pesquisadores e poucos palestrantes falam. Geralmente tem gente só falando da família, só falando no aluno, e você fala dos conflitos dos professores, né? O professor precisa voltar, segundo as suas palestras, a serem agentes transformadores. Isso é fácil ou isso é difícil? Bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. É muito difícil, porque há uma tendência na lógica social que é uma tendência de reprodução. E isso na escola é mais forte ainda, porque na escola a gente tem um certo distanciamento em termos da formação. Um dos motivos que me levou a estudar a questão do conhecimento foi justamente isso. Foi perceber o quanto os professores fazem coisas em sala de aula, eu mesmo faço e fazia, que eles não sabem os fundamentos. Então você pergunta para o engenheiro, por exemplo, por que tal prédio é assim, por que tal viga é assim? Ele dá uma explicação. Você pergunta para o dentista, por que você faz tal procedimento? Aí, né? Você pergunta para um advogado, ela pergunta para um professor, ele diz, como assim? Mas eu sempre fiz assim, todo mundo faz assim, né? Fizeram assim comigo. Então, essa falta de fundamentação acaba reforçando a reprodução desse modelo, que é um modelo equivocado. Porque se a escola estivesse dando certo, tudo bem, vamos reproduzir o que está bom. Mas a gente está percebendo, pela primeira vez na história da educação, nós corremos o risco de acabar com a escola, porque os alunos estão destruindo as escolas, estão matando os professores. Verdade. Então isso é um sinal, alguma coisa não vai bem. Então é preciso uma revisão. Daí então a necessidade do professor como esse sujeito de transformação. E ele perceber o que fizeram com ele, né, mas naquela linha que o Sartre falava, o importante não é tanto o que fizeram comigo, mas o que eu faço com o que fizeram comigo. Eu não estou aqui acusando nenhum professor, não estou falando de ninguém individualmente, que é uma lógica social, é uma lógica histórico-cultural, mas é preciso romper com essa lógica. E nós temos escolas no Brasil e no mundo que estão rompendo com isso.
Aí a nossa Com esperança, dificuldade, com né? dificuldade, porque uma das Não há um entendimento em relação a isso. E uma coisa muito difícil é você sustentar aí, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que chama a atenção no projeto da Escola da Ponte lá em Portugal é que eles estão nesse projeto, o projeto Fazer a Ponte, há 40 anos. Né? Você pega a Reggio Emília, então você tem projetos que são de longa duração. Aqui no Brasil nós tivemos experiências ótimas e temos algumas, mas a preocupação é quanto vai durar isso? Quanto vai durar? Porque as dificuldades externas são tão grandes. Por exemplo, nós estamos com um projeto lá, acompanhando um projeto na Universidade Federal do Paraná, no campus Litoral, que é uma mudança na universidade, e onde não há mais aula, trabalha com projetos, mas a dificuldade é muito grande, porque os professores que vão para lá têm aquela mentalidade antiga. Tem que romper uma mudança cultural, Justamente. de hábito e mental, é algo Mental, até sobretudo, da neurociência mesmo, É. você entender de outra forma, a cognição é outra, né? E o que me preocupa muito, que eu tenho colocado, é a questão da sensibilidade, porque esse processo todo, como ele é muito longo, a gente vem há pelo menos mais de 900 anos com uma lógica configurada da escola, e pelo menos há 300 anos com essa lógica instrucionista, isso se tornou muito natural. Então, nós estamos fazendo coisas em sala de aula que são coisas que não são boas para os alunos, nem para a gente. É muito danoso. É muito danoso, só que a gente, é tão comum isso que acontece o contrário. Quando você tenta mudar, aí que questionam você. Porque é tão comum fazer assim, mas como eu disse, se estivesse dando certo, mas os professores estão sofrendo, os alunos estão sofrendo, a aprendizagem é muito pequena, o nível de autonomia dos alunos é muito pequeno. E os dados aí, então, os dados nacionais e internacionais mostrando que nós estamos lá. O mundo mudou e a escola não mudou. E quem está nesse fronte, nessa vanguarda de apontar outros caminhos, não é compreendido, porque não existe uma cultura para isso. Agora, a escola, ela é muito cobrada. Quando você fala da gestão da sala de aula, eu estava assistindo sua palestra, eu fico pensando da gestão da sala de aula que está dentro da gestão da escola. Isso. E a escola, muitas vezes, ela parece que os anos não cabem mais no que são os ensinos. Por exemplo, o ensino médio, a gente tem a sensação de que 3 anos não dão conta mais, porque o currículo tradicional exige mais, as aferições que são nacionais e internacionais também, os critérios que são adotados de uma escola internacional, de mercado de trabalho, de inovação, sem um professor estar pronto e qualificado na sua base e sendo exigido para dar resultado. Aí entra o tema integrador, que não é mais o transversal. É muito difícil. É um desafio. Agora, a minha esperança é o seguinte, nesse contexto todo, se o professor vai desenvolvendo essa base da sensibilidade, de conseguir enxergar o outro, sobretudo no caso, o aluno, como um ser humano, né? A metáfora que eu uso, a comparação que eu uso é como trocar o óculos de Gauss pelo óculos de grau. O óculos de Gauss parece que quando o professor se torna professor, ele ganha um óculos que faz aquela curva de Gauss, ou seja, é um horário classificatório. É impressionante, a gente vê isso, a mesma professora com os mesmos alunos na mesma escola. Ela era professora da educação infantil, excelente professora. Daí ela vai para o primeiro ano, na mesma escola, mesmos alunos, mesma professora, aí ela trava. Por que trava? Os alunos são os mesmos, a professora é a mesma, a escola é a mesma. Porque agora, no fundamental, é exigido dela esse processo de classificação, de aprovação, reprovação. Então, essa questão da lógica classificatória da avaliação tem uma repercussão enorme e os professores não percebem isso. Porque no momento que você tem que olhar o aluno, não para enxergá-lo como um ser que está ali, aprendente, mas como alguém que você, no final do ano, vai classificar, isso já muda a tua relação com ele. Tem professores, por exemplo, isso virou pesquisa em Campinas, a professora Cecília Colares mostrou isso. Tem professores que, nos primeiros dias de aula, no primeiro ano do fundamental, já são capazes de prever alunos que vão ser reprovados no final do ano. Olha isso. E a pesquisa mostrou que desses alunos que houve essa previsão, em média, 80% de fato foram reprovados. Aí sim põe aquela pergunta, os alunos foram
a professora acertou a profecia ou os alunos foram acertados pela profecia dela. Isso em psicologia se chama profecia autorrealizante do fracasso, Pigmalião em sala de aula. A expectativa do professor é decisiva em relação ao sucesso ou fracasso. Então, a minha esperança é que se o professor vai conseguir colocar o óculos de grau, que é o olhar que quer ver, ele comece a buscar outras formas, que eu acho que tem coisas muito simples que a gente pode fazer em sala de aula, porque o meu sonho é uma revolução no sistema de ensino. Seria um pouco lá como a Escola da Ponte, então, trabalhar com projetos, com temas geradores, seria mas enquanto não chega a isso, tem coisas muito simples que você pode fazer. A simples passagem, por exemplo, de uma aula meramente expositiva para uma exposição dialogada, isso não altera nada, não altera a carteira, não altera a mas ao invés do professor chegar lá, bom dia, e dar um ponto, e depois exercício de modelo, exercício de aplicação, e prova, se ele vai já estabelecendo, começa levantando perguntas, ou faz uma exposição, e dá um tempo para os alunos fazerem um cochicho, para que os alunos façam perguntas, enfim, para ir puxando a participação. Só isso, para mim, hoje, já seria um grande passo. Porque, infelizmente, o modelo que a gente tem hoje é um modelo muito instrucionista. Mas o que você fala é tão relevante porque, por exemplo, agora mesmo, com a decisão do Ministério da Educação de não divulgar mais o Enem por escola e entrando o IDEB, que vai exigir índice de aprovação, as escolas vão ter que despertar para isso. Ou qual é esse caminho da aprovação e o que é esse fracasso escolar e onde cabe a parte de cada um. Né? A minha preocupação é que isso acabe resultando, digamos assim, num processo superficial, como ocorreu em alguns estados quando foi implantado a questão dos ciclos de formação. Então, muitos professores não reprovavam, não é porque não acreditavam, veja, com a mesma ênfase que eu critico a reprovação, eu critico a aprovação. Para mim, o aluno, ele não vai para a escola... Seu foco é humano. O aluno não vai para a escola para ser aprovado ou reprovado, ele vai para a escola para ser qualificado. Mas, então, como os ciclos de formação, por exemplo, proibiam a reprovação, o professor engolia aquilo, porque o Estado, mas na verdade, tanto é que vários municípios, se voltou a seriação, se voltou a reprovação, porque não há uma crença. Então, a minha preocupação agora é que aconteça um pouco isso. Bom, já que esse é um dado que vai ser observado, então vamos reprovar menos, porque nós temos que melhorar o índice, mas não porque eu estou acreditando numa outra prática pedagógica. Agora, esse ponto, eu estava até brincando na palestra, né? Meu tema de paixão é a questão do conhecimento, a questão da epistemologia. Mas eu tenho 3 livros de avaliação, justamente porque se a gente não mexe na avaliação, acaba comprometendo todo o processo de construção do conhecimento. Esse maldito olhar classificatório da curva de Gauss, isso aí é um inferno. E você acabou de participar de um evento super importante com vários países, latinos principalmente, sobre as novas alternativas na área da educação. O que de novo foi apresentado, além dessa luz? Porque, assim, o que eu acho super interessante, professor Celso, da sua parte, é a clareza com que você fala das coisas e a propriedade. O Steve Jobs tem uma coisa que diz que a simplicidade é o domínio do complexo. Então, você torna simples algo que é absolutamente confuso. E aí eu queria aproveitar e perguntar quais são essas alternativas de vocês, que são grandes pesquisadores que se reuniram nesse evento tão importante? Foi a terceira CONANE, a terceira Conferência Nacional de Novas Alternativas para a Educação. E a primeira tinha sido em Brasília, em 2013, a segunda em São Paulo, em 2015, e agora de novo em Brasília, em 2017. E aí é muito interessante justamente pela riqueza. Um ponto que fica muito forte é assim, né? O respeito à diversidade. Então tem muitas práticas, desde de uma educação diferenciada para então aquela mãe que tirou o filho da escola e o processo de desescolarização, até, por exemplo, o CIEJA Campo Limpo lá em São Paulo, que é uma escola municipal para 2.500 alunos, com manhã, tarde e noite, é uma escola que nunca fecha e tem uma experiência. Então, essa questão da diversidade. Um outro aspecto que fica muito é a questão do trabalho coletivo. Não dá para ser um projeto de uma pessoa, tem que ser um projeto coletivo, tem uma equipe que sustenta. O outro aspecto é o aspecto da formação contínua.
todas essas escolas, todas essas práticas têm um processo. Então, por exemplo, a reunião pedagógica semanal, os professores, isso é uma coisa valiosíssima, né? E hoje nós temos até isso em termos de lei, porque a lei do piso prevê um tempo do professor de dedicação, mas muitas vezes esse tempo ou não é ainda regulamentado ou é muito mal utilizado. Eu entrevistei o Zé Pacheco, da Escola da Ponte, acho que faz 1 ano e meio, 2. E desde esse tempo eu não tinha feito uma entrevista que me trouxesse tanta esperança no que diz respeito à educação, porque você traz esperança e acho que é um pouco isso, as pessoas precisam ter esperança, porque nós não teremos bons profissionais, desenvolvimentos dos lugares, essas coisas todas que a educação está conectada por algum modelo ou político ou social ou de desenvolvimento, se nós não tivermos ótimos seres humanos amados, com a capacidade de amar, de aprender, né? Até porque uma criança amada, ela até adoece menos, isso, né? E a gente anda muito doente de tudo, com tanta distração, essa tecnologia, os jogos, as escolas meio sem saber o que fazer com isso nas costas, e quando fica nas costas da escola, vai para as costas do professor. Me dá uma dó. Uma professora mesmo, nós fizemos uma roda lá em Brasília sobre afetividade e educação, e ela falava, puxa, mas eu mais ou menos assim, eu queria ser amada para poder amar os alunos, né? Mas tem uma coisa no amor, né, que é fundamental, porque no momento que você começa a amar o aluno, se você consegue, eu sei que é difícil, né, como posso dar outra Você estava contando uma experiência que uma vez usou uma pessoa que trabalhava na mecanografia. Isso, porque os alunos isolados ou conversam com a lancheira, com alguém responsável pela lancheira, ou com a mecanografia, e você teve uma experiência de usar esses profissionais para chegar até esse aluno. Então, por exemplo, a experiência do amor é uma experiência muito interessante, porque no momento que você começa a dar um gesto de amor para o aluno, de imediato ele responde. Então, se eu fico esperando primeiro ser amado pelo sistema, pelos pais, para daí dar amor, eu estou no caminho, tudo bem, é uma forma de você pensar, a gente tem que respeitar, mas existe uma possibilidade ali, imediata, né? E que para nós o amor é o princípio e fundamento, né? Que aí seria outro programa. Você é filósofo, escritor, pedagogo, né? Mas o que a gente está querendo colocar que nós temos defendido a infância como período da vida e a infância como projeto, como devir infância, o vir a ser criança. E aí essas coisas a gente aprende com quem? Com a criança. Por isso que para nós essa perspectiva do devir criança, essa perspectiva a infância como projeto é fundamental, porque aí você essas coisas da alegria, essas coisas da criatividade, da curiosidade, são coisas que a criança que foi respeitada, isso brota. Eu tenho brincado uma escola ABCD, né? Onde você tem alegria, boniteza, né, das crianças em devir, né, ABCD, né, desse processo é isso que a gente está buscando. Fantástico, né? Isso. Olha, por mim eu entrevistava mais vezes, o professor doutor Celso Vasconcelos esteve aqui com a gente no Piauí, trazido pelo Sistema Bernoulli, esteve na escola Dom Barreto, que sediou um encontro com todas as escolas do estado, está numa conexão pelo Brasil inteiro, foi uma entrevista preciosa, fazia muito tempo que eu não fazia uma entrevista que eu acho que serve não só ao professor a quem você fala nas suas palestras, mas serve a todos nós, porque quem de nós não tem uma responsabilidade com alguém? E nós devemos amar o outro, né? Então serve às famílias, serve aos amigos, serve a todos, serve ao ser humano, na verdade. Muito obrigada, sua entrevista foi um presente. Muito tá obrigado, bom? Volte mais vezes. Já tinha ouvido aqui no Piauí? Tá bom, já tomou da nossa água do Parnaíba. Obrigada, professor. Essa foi a nossa entrevista nacional incrível da semana. Se você gostou, não se preocupe, porque a gente sobe ela para o nosso canal da Rede Meio Norte, depois fica disponibilizada no meionorte.com, lá no nosso blog do Falando Nisso, e os nossos conteúdos eles são compartilhados, e para a gente é uma alegria fazer isso. Obrigada, professor. E está vindo aí o Carnaval Euforia, que colocou o Piauí no mapa dos grandes carnavais do Brasil. Olha o que vem por aí. Noroeste apresenta Carnaval Euforia Barra Mares, onde todos os ritmos e estilos se encontram. Wesley Safadão. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero, vida de casa depois. Aviões do Forró. Faz o X e a noite vai ser brilhante. Faz o X aí. Vintage Country. I know you
Ô, Rapa! Noite chegou, uma estrela caiu, uma boa noite chegou. E muito mais! Zendas Calor Produções, Parnaíba Canadá Veículos, Luiz Correia, Rio Poti Hotel e site ingresse.com. Patrocínio Ótica Diniz, Farmácia Equilíbrio, NET, o mundo é dos nets, Marco Informática, Quem Disse Berenice, Global Net, Ideal Alimentos, Catuaba Sedução e 51 AIS. Apoio Carvalho Supermercado, MG Beachwear, Ege de Comunicação e Marketing, Elite Eventos, Gráfica GSJ e Criativa Comunicação Visual. Vamos para o intervalo comercial? Vamos lá, Joyce Carvalho.